Hoje estamos aqui com a presença ilustre da Raíssa Moura, nossa painelista do dia, e o do nosso diretor também, Luiz Felipe Moura, que vai intermediar e facilitar todos os trabalhos aqui hoje. Tá? Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo, da ANAD, um dos membros fundadores aqui da nossa associação, e venho aqui tentar, da melhor maneira possível, viabilizar esse projeto, ajudar tanto na parte da linha de frente como no back-office. Estamos aí suando frio, não é fácil, principalmente no dia nós vamos ter um departamento de TI próprio, né? Vai dar esse respaldo, mas com certeza os trabalhos estão sendo bem tocados. Espero que vocês gostem bastante do tema de hoje, que é bem relevante, bem atual. E estamos aí. Felipe, Luiz Felipe, por favor, toque aí a apresentação da nossa painelista. Se apresente para o pessoal, por favor. Poxa, muito bom. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com todo mundo. A gente tem interagido bastante aqui nos grupos do comitê, da ANAD. É uma honra estar aqui na presença da Raíssa, poder trazer para vocês a experiência dela como Head de Privacy, com todo o legado que ela vem trazendo aqui para o Brasil, no campo de privacidade e proteção de dados pessoais. É uma honra, com certeza, para todos nós, Raíssa, a sua presença. Então, passo a palavra para você se apresentar aqui para o pessoal. E estou muito feliz mesmo, pessoalmente, pela sua presença. Está uma grande conquista aqui, a sua presença na noite de hoje. Muito obrigada, Luiz Felipe, Ricardo, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, conhecer mais da ANAD, ter esse momento de troca. A gente está aqui ao vivo, né? Tem um cachorro na casa, agora resolveu latir, mas ele vai parar. Não tem problema, não tem problema. Mas, como eu estava falando, é uma honra estar aqui com vocês. Né? Eu sou Head da Privacy na Inloco, sou responsável pela área de proteção de dados e privacidade. Né? Trilhei uma carreira jurídica corporativa, mas em algum momento migrei para essa área de proteção de dados e lá na Inloco a gente tem uma área que hoje ela é a parte do jurídico, inclusive, ela é uma área autônoma dentro da área de TI. Então, eu trabalho dentro de uma área que a gente chama de Core Engineering, então, junto com os engenheiros realmente da empresa, implementando privacidade desde a concepção dos produtos e serviços, né, o Privacy by Design, e tentando trazer esse diferencial. Então, é uma startup que consegue pensar em privacidade e colocar isso realmente como diferencial, apesar de não ser o nosso modelo de negócio. Né? Muita gente acha que a Inloco vende privacidade, mas a gente vende privacidade de uma maneira indireta. A gente implementa tantos requisitos e tantas melhores práticas para respeitar os titulares dos dados e, enfim, o que a gente pode fazer de melhor para garantir a privacidade das pessoas, que a gente terminou se tornando uma referência por isso. E eu espero compartilhar um pouquinho da experiência hoje com vocês. Muito obrigada. Maravilha, obrigado aí, agradecemos o convite. Bom, e gostaria também de agradecer a presença de alguns colegas, de algumas comissões também que eu vi que entraram aqui, da Comissão de Direito Digital também de Osasco, o Cláudio. Tudo bem, doutor? Bom vê-lo aqui. E outros membros da OAB que estão aqui compartilhando o conhecimento, a sua participação. Agradeço a todos e ficamos muito felizes aí pela participação de todos. Gostaria de iniciar o trabalho agora com o Luiz Felipe, apresentando o tema e os tópicos, né, que nós vamos conversar. E aí você já pode ir tocando aí e nós vamos fazendo o nosso pinga-fogo, bate-bola, seja squash, que esporte que você gostar, vamos tocar esse painel. Ótimo, ótimo. Pessoal, já estou abrindo até aqui o chat para a gente ter um painel bem interativo, tá? Então, perguntas, a gente vai trazendo aqui, dividindo com a Raíssa, para a gente poder trazer uma noite bem interativa realmente. Raíssa, então, como o tema da noite hoje é Compliance LGPD para Startups, né? A ideia é a gente trocar aí as experiências sobre pequenas e médias empresas, como a gente pode se adaptar à nova lei. Então, no nosso primeiro tópico da noite é aquela velha questão, né? O uso de dados realmente para fins lucrativos. Inteligência de dados, de fato, é um negócio muito importante no novo século, no mundo contemporâneo, faz parte realmente da nossa sociedade. Inclusive agora, no tempo de pandemia, a gente não pode deixar de negar que facilitou muito a nossa vida, todo esse novo cenário que a gente teve que se reconfigurar muito rapidamente. Se não houvesse uma boa utilização de dados, uma boa circulação disso pela internet, a gente não tinha conseguido superar essa fase tão rapidamente, se adaptar
a esse cenário agora e conseguir transitar por ele. Não está sendo fácil, né? Mas os serviços que a gente tem usufruído hoje, né, de mobilidade, de geolocalização e tudo mais, tudo se dá graças a uma boa intervenção da tecnologia no nosso meio, né? E como a gente pode trabalhar isso diante de legislações que falam sobre a privacidade, né? E ainda mais num cenário um pouco caótico que a gente tem vivido, né? Dado um contexto que já é antigo, né? A gente tem um contexto internacional que fala sobre a privacidade, agora no Brasil mais recente. Então, no nosso primeiro tópico aqui da noite, queria falar um pouco com a Raíssa e ela falasse da experiência dela pessoal, né? Como uma startup pode lidar com o desafio de administrar e fazer esse balanço entre a inteligência de dados e realmente a administração desses controles legislativos. A gente tem falado de Lei Geral de Proteção de Dados, mas a gente sabe que existe no Brasil o Código de Defesa do Consumidor, Lei de Cadastro Positivo, também empresas que têm aí um âmbito internacional de atuação. A gente tem a GDPR, né? Nos Estados Unidos a gente tem outra legislação que não alcança, né, as startups, né? Porque, enfim, tem aí uma questão de capital que não alcança, enfim, elas foram até aliviadas por uma questão até inteligente da legislação. Mas, enfim, tem outras tantas normas. Como é equilibrar isso no dia a dia e como na sua experiência foi trabalhar isso durante os anos, que já é algo que vem antigo, né, Raíssa? Sim, Luiz Felipe, é uma ótima pergunta, né? Eu acho que a gente já parte aqui para um debate muito rico, porque de fato é um desafio. Eu entendo que a tecnologia ela é fundamental, eu acho que não tem quem negue isso, né, nos dias atuais, para o desenvolvimento da humanidade. A gente hoje é dependente dessa tecnologia e a gente usa ela para facilitar a nossa vida, para ter mais conveniência, para ter mais praticidade, para ter mais inteligência, né? Até nessa situação de pandemia, para combater uma situação de pandemia, para entender o fluxo das pessoas. Então, os benefícios são inegáveis. Mas ainda existem aquelas pessoas que acham que deve existir uma dicotomia entre privacidade, proteção de dados e o uso de dados como inteligência do negócio, o uso de dados, como você falou, como modelo de negócio, né? As empresas que coletam e tratam esses dados, né? Que são empresas de Big Data, que são empresas que têm bancos de dados enormes, né? E que estão fazendo isso de uma maneira comercial, trazendo inovação para o nosso país e ao redor do mundo. Mas eu acho que não deve existir essa dicotomia. Eu acho que é uma falsa dicotomia entre privacidade e inovação. Né? A própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz a inovação como um dos seus fundamentos. Né? Então, a inovação, o desenvolvimento econômico faz parte da razão de existir da LGPD. E eu acho que quando as empresas de pequeno e médio porte, as startups, elas conseguem compreender isso, elas vão ter muito mais sucesso ao lidar com essa lei. Porque agora, de fato, antes, né, da Lei Geral de Proteção de Dados existia um mercado que tinha uma coleta excessiva de dados, que não estava pensando em como minimizar aqueles dados ou coletar o mínimo possível e ter o máximo de inteligência, que eu acho que é o que as empresas hoje devem buscar. Como é que eu faço para, com o mínimo de informações, e aí eu não estou dizendo que o banco de dados deve ser enxuto, nada disso. Em Loco tem dados de 60 milhões de usuários, mas a gente coleta o mínimo de informações possível sobre as pessoas, aquelas que são estritamente necessárias para a gente conseguir oferecer os nossos serviços para os nossos clientes, né? Que hoje está no mercado de insights, então a gente oferece inteligência para as empresas a partir do comportamento das pessoas, dos perfis de visitas a lojas no mundo físico, né? O engajamento com aplicativos através da tecnologia de localização e também agora através de um produto chamado Incógnita, que é um produto de antifraude. Né? Então, como é que eu consigo saber se uma pessoa é ela mesma, na hora que ela está abrindo uma conta? A gente sabe que o número de fraude tem aumentado bastante no Brasil, né, para ainda mais essa fraude em ambiente digital, e através da tecnologia da Inloco você consegue saber, por exemplo, se alguém que acessou a minha conta e está fazendo uma compra com o meu cartão, ou, enfim, teve um acesso indevido, se ele não está em Recife, que é onde eu moro, está numa cidade lá no interior de São Paulo, tem algum comportamento estranho. Então, pelo histórico de localização, a gente consegue reconhecer uma fraude. Então, são coisas extremamente relevantes e tem um número considerável, um volume considerável de dados, mas nós coletamos o mínimo possível. Nós não queremos saber quem são as pessoas, nós queremos saber quem é o nome daquela pessoa, o CPF dela, a data de nascimento dela. A gente anonimiza ao máximo e permanece apenas as informações de localização, e até essa a gente está feito esforço para usar a criptografia e nem saber que localização é aquela. Isso que eu estou dando é um exemplo de como a gente pode implementar melhores práticas no startup que nasceu em Recife, dentro do Porto Digital, está escalando aí no Brasil e no mundo, agora nos Estados Unidos também. Então, eu acho que o que as empresas devem pensar,
né, a partir de agora, e nós, como advogados, temos o dever de levar essa concepção para dentro dos negócios que nós estamos assessorando, como é que privacidade pode aumentar a agilidade do negócio, trazer inovação, vantagem competitiva, atratividade de investidores e maior confiança do cliente. E eu acho que esse papel a gente pode cumprir perfeitamente. Então, na minha visão, a gente consegue aliar esse mundo de usar dados como business, né, e ao mesmo tempo ter esse respeito e atender todos os requisitos que a lei hoje vai demandar, que não são poucos. Não é tão simples começar a implementar, né? Você falou em tempo, já está 3 anos que a gente está nessa jornada, a gente começou se adequando à GDPR lá atrás. Então, não é tão simples, não é tão rápido, mas é possível. Eu acho que essa é a minha principal mensagem, né, sobre esse primeiro ponto. É verdade, né? Eu sempre comento lá no mundo corporativo, enfim, nas discussões, eu falo, pessoal, usar dado é legal, né? Na verdade, não é ilegal. A forma, né, que você conduz o tratamento de dados é que pode trazer complicações, é o que você falou, né? Tentar trazer o uso para o mais fiel à sua necessidade, à sua finalidade, de forma a respeitar a privacidade do titular, e assim você consegue trabalhar para o fim do negócio e tentar desmistificar um pouco esse tema que fica muito esotérico para o empreendedor, né? Ele fala, não, eu não vou investir, né? E foi um ponto que você trouxe muito bom, que é essa questão, né? O investidor olhar para uma startup tem um ponto diferencial. Um investidor que sabe, né, o mercado onde ele está atuando, ele sabe a diferença de ter a segurança jurídica de uma startup que já desenvolve um trabalho focando em privacy by design. Para quem tem contato com o tema, já trabalhar o desenvolvimento de uma solução tecnológica dos produtos e serviços do negócio, com fundamentos de privacidade, diversos controles implementáveis, já trazendo a privacidade ali como centro. Então, um investidor que vê que a startup tem ali, né, no foco do seu desenvolvimento, da sua concepção, esse tipo de trabalho, e já está trabalhando ali com uma segurança jurídica, o olhar é outro. Claro que se o investidor nem sabe, né, disso, aí você já tem que desconfiar, o investidor está atrasado, né? A gente teria que olhar assim, né? Esse é o ponto. Então, é um diferencial também, né? Precisa mudar um pouquinho, às vezes, a concepção até do próprio empreendedor, né? Ele enxergar esse ponto como um investimento, e acho que a Inloco teve esse diferencial. E se você pudesse falar também, Raíssa, quem não conhece a Inloco, um pouquinho mais, você falou um pouquinho rapidamente, eu não sei se todo mundo conseguiu pegar, um pouquinho mais do que vocês fazem, um pouquinho mais do que a empresa, para a gente poder entender um pouco mais aqui do trabalho e poder conversar um pouquinho mais sobre os serviços, enfim, para a gente ter mais um pouquinho de debate aí, até mesmo sobre o uso de dados. Legal, muito bom. Eu acho que esse seu ponto, antes de entrar na questão da Inloco propriamente dita, dos investidores, é extremamente importante. E aí vou fazer um link para a Inloco, como isso é significativo para a gente. Hoje, o investidor, que é um investidor sério, ele vai estar em busca de saber, de fazer uma due diligence na startup. Antigamente, você olhava para a prática trabalhista, tributária, societária, né, imobiliário, como é que estavam as questões de contrato da empresa, quais eram os riscos. E numa avaliação de risco hoje, de uma diligência dessa de investidor, inevitavelmente ele vai olhar para a questão de proteção de dados e privacidade. E se a empresa não tiver o mínimo de maturidade no assunto, não tiver começado, de alguma forma, a implementar, né, um programa de governança e privacidade interno, ela vai ter dificuldade de conseguir atrair investimento. Então, eu acho que esse é um ponto que atrai muito risco para os investidores hoje. Então, é fundamental que as empresas entendam que, de fato, implementando, né, privacidade, elas vão conseguir ter mais segurança na atração desses investidores, vão fechar contratos mais rápidos. Então, acho que é bem importante. E para nós, na Inloco, foi exatamente isso. Na Inloco é uma empresa de tecnologia de geolocalização, que desenvolveu a tecnologia de geolocalização, que foi considerada a mais precisa do mercado global, né, pela premiação da Microsoft, que nasceu em Recife através de um projeto de estudantes da Universidade Federal do Centro de Informática daqui de Recife. A gente tem um polo de tecnologia muito forte, e a ideia deles, eles partiram da ideia de como desenvolver, de como utilizar a tecnologia de localização para a construção de uma computação ubíqua, né, que é quando a internet vai estar em todos os lugares e vai ser tão transparente, tão invisível, tão natural que a gente não vai nem perceber que a gente está interagindo ali o tempo todo, que nós estamos conectados o tempo todo. Então, por exemplo, uma geladeira inteligente que já sabe que você gosta de determinado alimento e quando ele acaba já faz um pedido para o supermercado
supermercado, um ar-condicionado que já sabe a temperatura que você gosta, liga automaticamente quando determinada pessoa chega em casa. Então, isso vai ter a evolução que a gente está vivendo, a internet das coisas, né, que vai chegar nesse ponto da computação ubíqua. Mas eles pensaram que a tecnologia de localização poderia ser útil nesse sentido, porque poderia criar uma identidade privada se eles não coletassem outros dados que associassem aquele deslocamento às pessoas. A gente sabe que localização é um dado extremamente sensível, né? Se a gente souber exatamente seu endereço, o número da sua residência, o CEP, eu vou saber quem é Luiz Felipe, provavelmente eu chego em você. Mas aí eles começaram a pensar como construir isso para não reconhecer as pessoas, como construir essa tecnologia para evitar a identificação do titular do dado. Então, eles foram, há 10 anos atrás, é uma startup, mas nasceu já há 10 anos atrás, né? Tem uma caminhada já aí de maturidade, né? Já é uma scale-up, que está escalando, né? A startup já está no nível mais avançado de desenvolvimento, mas eles partiram do pressuposto que, na época, as pessoas estavam indo no caminho contrário. As pessoas estavam pensando, como é que eu tenho mais dados sobre você? Né? Como é que eu tenho mais informações para traçar o seu perfil? E informações extremamente invasivas. E aí eles criaram essa tecnologia, né? Primeiro entraram no mundo do advertising, como é que eu entrego publicidade geocontextualizada, mas sem saber quem são as pessoas, apenas identificando que um determinado dispositivo, um determinado celular está na localidade, gosta de frequentar cinema, gosta de frequentar bares à noite, e clusterizar, né? Agrupar essas informações para tentar ao máximo não individualizar diretamente de uma pessoa. Então, começou assim, depois partiu para esse mundo que eu falei, né, que era engajamento em aplicativos. Então, por exemplo, você que tem um aplicativo de cashback e você sabe que visitando determinado estabelecimento, aquele cashback lhe manda uma notificação avisando, olha, aqui você vai ter um cashback de tanto. Então, a gente consegue engajar a jornada dos usuários nos aplicativos. E agora, com o serviço de antifraude que eu falei, né, que é o novo produto da Inloco, que é o mercado que a gente está apostando para o crescimento da empresa. Então, é isso que nós temos feito, e sempre com a preocupação, que partiu lá do princípio, né, de como desenvolver os produtos, cada vez mais respeitando a privacidade. Então, a gente criou um time interno só de anonimização, estudo em anonimização e pseudonização, né, para conseguir desenvolver as melhores técnicas, para conseguir pensar realmente no estado da arte, que não é fácil a gente conseguir chegar, não é fácil, né? Quem trabalha com essa parte mais técnica, de segurança da informação, sabe disso. Então, a gente tem estudado e tem implementado realmente para conseguir chegar nesse nível, né, onde a gente não sabe quem são as pessoas, e a gente também não faz nenhum compartilhamento de dados, não vende banco de dados, e não faz nada que o nosso cliente também venha reconhecer alguém, individualizar aquele comportamento e ter alguma informação que seja sensível sobre as pessoas. Então, nesse caminho, a gente já implementou excelentes práticas, como, por exemplo, apesar de ser uma tecnologia de localização, nós não linkamos nenhuma coleta de dado, por exemplo, de visita a um templo religioso, de visita a um estabelecimento, sei lá, de diversão adulta, de visita a um hospital, até estabelecimentos de saúde, porque esses dados podem ter uma inferência de uma informação sensível sobre alguém. E a gente evita ao máximo tentar coleta. A gente não quer que o nosso algoritmo tenha um viés que vá direcionar uma determinada informação sobre a pessoa, a depender dessas informações sensíveis. Então, esse é um exemplo. A gente tem feito o máximo esforço para pensar como implementar sempre essas melhores práticas, né? Dentro de uma startup, com orçamento que inicialmente, né, era bastante curto para investir em privacidade, mas que demonstra que é possível. E quando o investidor veio, a última rodada de investimento nós captamos, é público, saiu aí, enfim, nos maiores veículos de comunicação, 20 milhões de dólares, e a maior parte desse investimento veio por conta da nossa preocupação com privacidade e nossa visão de futuro, de fazer cada vez mais essa tecnologia ter esse fingerprint, ter essa biometria comportamental, sem reconhecer diretamente as pessoas. Perfeito. Então, a gente com certeza, vou guardar um pouquinho esse ponto de anonimização, que eu sei que aqui os seguidores da privacidade aqui com certeza vão estar com várias dúvidas aqui para perguntar, mas queria também aproveitar o Ricardo. Para quem não sabe, Ricardo, de fato, é empresário de tecnologia também, e queria aproveitar essa rodada aqui de falar de investimento e colher a percepção também do Ricardo, né? Como você vê, Ricardo, também essa questão do mercado, de investimento em tecnologia, como é o desafio de implementar controles, você que desenvolve também tecnologias como advogado e como empresário de tecnologia. Então, quais são os desafios que você vê e como você tem visto também os empreendedores aí no mercado, né? Qual é a sua visão sobre esse ponto, para a gente poder também coletar sua percepção? Tá, legal. Quando nós analisamos nos últimos
vamos colocar 10 a 5 anos. Os últimos 5 anos acabaram tendo um misto entre relacionamento de clientes e a privacidade e proteção de dados. Mas quando nós analisamos 10 anos atrás, o principal termômetro dos investidores, dos empreendedores, com relação ao valor, né, per capita da sua empresa, ele estava muito ligado ao relacionamento com o cliente, à identificação de marca, ao retorno, o customer experience, né, que se falam tanto, experiência do cliente, a jornada do cliente. Então, todos esses itens sempre foram muito trabalhados e desenvolvidos em muitas aplicações, soluções das grandes startups. Exemplos de 99, Táxi, Uber, Netflix, essas mais conhecidas. Aqui no Brasil nós temos várias, né? Nubank. Mas quando a gente traz, nos últimos 5 anos, teve um índice de temperatura ainda maior, que agora nós temos o que muitas empresas, nós sabemos que muitas empresas grandes sempre se preocuparam muito com a governança de TI, mas agora é uma coisa que a LGPD está realmente expandindo e, na verdade, hoje ela está potencializando essa experiência, o Customer Experience, né, a experiência do cliente. Então, essa temperatura é o que a Raíssa pontuou muito bem, você nomeou, é a questão realmente da visão do investidor, né, dos investidores, dos fundos de Venture Capital que vêm aqui para o Brasil. Eles têm exatamente essa sensibilidade de avaliar, mas por um quesito, vamos falar financeiro, tá? Quando a gente está falando de investidores, a gente, tirando algumas questões ideológicas de cada empreendedor, porque isso é muito de cada profissional, de cada pessoa, mas quando a gente fala em ativos financeiros, o quanto vale a sua empresa, você tomar as devidas precauções com relação a toda a experiência com o seu cliente, você evita diversas questões de judicialização, e principalmente a satisfação, o engajamento do cliente. E com a LGPD, você consegue reservar ainda mais essas precauções para o valor que o próprio, por exemplo, 20 milhões que a empresa da Raíssa teve de aporte, com certeza ele poderia ter sido 5, 10, 20 ou até mais. E esses valores eles são trabalhados de acordo com o risco. Poxa, então essa empresa está no nível de maturidade A. Então, ela, sei lá, pega 5 milhões, porque você vai ter que trabalhar, melhorar, daqui a pouco a gente faz um novo aporte de mais 10 milhões. Então, quando uma empresa já está muito bem estruturada, principalmente com relação a toda a experiência do cliente, que é o que no mundo digital tem esse engajamento, e também já está orientada para a privacidade já enraizada no design de produtos e serviços, o valor de mercado da empresa sobe. Por quê? Você vai ter menos problemas com relação a isso. Então, vou falar assim, do ponto de vista agora como empreendedor, eu também fico muito mais seguro, porque nós sabemos que os dados, eles são necessários. Se a gente não tiver dado, não tem como a gente trabalhar e trazer os benefícios que os clientes esperam. Só que o grande problema com a tecnologia, você consegue fazer muitas coisas, né? Se a gente associar a psicometria, que a gente sempre conversa sobre isso, a psicometria são várias análises que você consegue pegar das pessoas e cruzar com dados, você tem várias projeções, várias possibilidades, e aí você tem a faca e o queijo na mão para trazer novos clientes e gerar novos negócios. Então, na verdade, a LGPD, assim como a GDPR, ela é muito feliz nesse sentido de realmente dar uma desacelerada e realmente que as coisas sejam feitas de uma maneira muito transparente e principalmente respeitando as vontades do consumidor, do dono dos dados. Então, eu acho que a LGPD ela tem tudo para dar certo, se os nossos legisladores ajudarem na vigência, né, que ela seja o mais rápido possível. Então, esperamos que ela em agosto, ela ou entre em vigor, ou então só o ano que vem, em maio, né? Maio. Isso. Então, esperamos que, vamos ver aí em agosto, vai ser o momento crucial para todos nós. Mas, assim, estamos, acho que, indo no caminho certo. Eu, conversando com alguns outros empreendedores, pessoal, dono de startups, até pessoal que alguns investidores, eles estão bem animados com relação a essa questão da vigência da LGPD, só que realmente eles precisam ter mais essa segurança, né? Essa questão realmente, e que saber que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai ser criada e vai ser realmente efetiva, né? Porque se ela não for criada, vai ser difícil, né? Não que as pessoas não vão cumprir, as empresas, mas é que não vai ter um controle, né? E tudo que não tem controle vai ficar no achismo e as multas podem vir, podem não vir, e aí fica naquela incerteza, né? Que todos nós conhecemos. É verdade, é verdade. Verdade.
E Raíssa, você mencionou então sobre essa super rodada de investimento. Como que ficou então a expansão aí norte-americana, o CCPA? Como é que alcançou vocês? Não alcançou? Porque tem a limitação de capital. Quais são os desafios? Porque vocês já estavam super à frente, né, com controles de GDPR. Aliás, se você quiser falar um pouquinho, né, da jornada mais para frente, eu queria que a gente, se tiver um tempinho, pudesse falar sobre essa questão da anonimização. Eu acho que é, nossa, um ponto alto, assim, porque todo mundo fala em reuniões e discussões, pessoal, como anonimizar é um mito, é uma coisa assim, muito forte, né, no mercado que a gente tem falado, né? Como trabalhar de fato uma anonimização consistente, robusta, né, que não caia numa pseudo-anonimização super frágil, inconsistente, que não leve a absolutamente lugar nenhum, e vocês terem conseguido se consolidar, né, a ponto de uma rodada tão boa de investimento e conseguir trabalhar isso, né, com uma maturidade de 10 anos de mercado é um grande sucesso. E queria que você falasse um pouquinho, então, primeiro, né, dessa expansão norte-americana, como que ficou a questão da privacidade, se alcançou, teve que fazer alguma mudança, e sobre a questão da anonimização, para aí a gente passa para os nossos próximos pontos. É legal. Nos Estados Unidos, né, a gente entrou efetivamente esse ano, já estava desde o ano passado trabalhando nesse processo de expansão, mas agora realmente no mercado agora. Então, lá nós somos uma startup em estágio inicial, né, porque nós estamos alcançando o mercado agora. É diferente do Brasil, que a gente já está bem consolidado, já tem clientes robustos, já está em outro nível. Então, lá nos Estados Unidos, nosso CEO está lá, né, ele já tem uma equipe lá com ele, um time forte que está trabalhando agora nessa entrada no mercado americano, mas lá está no início, mas de toda forma, né, apesar do CCPA ainda não estar se aplicando diretamente em loco, a gente já tem esse cuidado de se antecipar antes da aplicabilidade da lei, como é o caso da GDPR, né? Nós não temos negócios em território europeu, nós não coletamos dados em território europeu, pelo contrário, a gente bloqueia. Se, por exemplo, um cidadão brasileiro sair daqui e for entrar na Europa, automaticamente a gente vai bloquear aquela coleta de dados em território europeu. Então, a gente não atrai a aplicação da GDPR, mas ainda assim a gente entendeu que o GDPR era o que tinha de mais moderno, de mais robusto em termos de proteção de dados, e por isso a gente começou o compliance lá atrás. Então, mesmo se aplica para o CCPA, né? Apesar do CCPA não estar ainda incidindo nos Estados Unidos, a gente se antecipou e já está implementando tudo que é necessário para estar CCPA compliant. É um benchmarking muito bom, né? Essa visão antecedente, né? A gente tem visto aqui no mercado nacional muito essa questão e até agora o pessoal trabalhando dessa forma mais reativa. Inclusive, o pessoal não tem feito o discurso correto. Até trazer, foi bom ter pegado esse gancho aqui. É bom que a gente vai falando e vai mudando um pouquinho aqui o roteiro. O pessoal não tem tido a visão correta, que vamos nos inspirar, de fato, no controle mais consistente, que são os controles da GDPR, e trazer essa visão para cá. Então, o pessoal fala assim, o que está escrito na LGPD? Por exemplo, numa definição de atribuições do encarregado de proteção de dados, que seria o Data Protection Officer, né? Aí o pessoal fala, vamos ver o que a LGPD diz. A LGPD está falando ali pouquíssimas atribuições, ele vai ser responsável por dar as diretrizes da companhia e tal, só simplesmente coisas rápidas, sucintas, 4 incisos e acabou. As empresas definem aquilo como regra, aplicam e falam, enquanto a LGPD não disser, não o farei. Vou aguardar uma autoridade nacional de proteção de dados ser instituída, ver o que ele vai regular, a partir de então eu vou começar a pensar. Então é legal você trazer esse case, né, de antecipação, né, em que pese aqui você está esclarecendo, não há nenhuma atuação, né, no mercado europeu, vocês se inspiraram nos controles, porque a aplicação é de fato aqui, território nacional, Brasil, né, houve uma antecipação, e aí veio a LGPD, tal, você já estava preparado, e assim, vamos entrar então agora no mercado norte-americano, tá? Então a gente tem já uma legislação nova de privacidade, a gente não expandiu ainda, não preenchemos os requisitos, ainda tem todo um cenário novo sendo construído de privacidade no país e tudo mais, mas já vamos começar a construir desde já este cenário da forma correta. Então, essa é uma visão muito interessante, até para nós aqui, tem muitos advogados aqui, tem pessoas que não são advogados também. É legal trazer essa visão,
É muito importante esse benchmarking, né? E a gente pode levar isso para as empresas, porque o brasileiro, não sei, não vou generalizar, mas o empresário brasileiro tem um comportamento muitas vezes mais reativo e pouco preventivo, que é o que, de fato, em muitas ocasiões, salva até o próprio negócio e garante um investimento futuro, né? Que às vezes é o pulo do gato, né? De repente, naquele momento, você já está mais preparado que o outro, que vai ter que correr atrás do prejuízo. Sim, e eu acho que tem tudo a ver com o princípio do privacy by design, né, que é a privacidade desde a Sim, concepção, que é você ser preventivo e não reativo. Você não vai exato. esperar acontecer uma situação onde você vai ter que implementar um controle, não vai esperar um dano ao titular do dado para você implementar uma medida de segurança, mas você vai se antever o máximo que você puder, você vai se prevenir para que nada disso ocorra e você já esteja bem preparado. Eu acho que a gente ter pensado isso desde o início, né, antes mesmo da gente ter um LGPD promulgada no Brasil, né, olhando para a GDPR, foi muito importante por dois motivos. Por todos os motivos que você citou, mas eu acho que em termos práticos, por duas questões fundamentais. A primeira delas foi que em relação ao investimento, com certeza fez uma diferença enorme. A Inloco passou por duas diligências, duas due diligências de investimento, só em privacidade, fora tudo que a gente fez, sociedade, trabalho tributário, você imaginar, teve esse olhar só para a privacidade, dos dois maiores escritórios de direito digital do Brasil, né? Então, eles foram contratados pelos investidores na época. Eu acho que a Inloco foi a primeira startup que teve uma DUI de privacidade, porque estava bem no início as questões de LGPD e etc. E a gente passaram aquele pente fino na empresa realmente para ver nossas melhores práticas. E talvez se a gente não tivesse começado a implementar controles de GDPR, a gente já tinha um programa de governança, já tinha comitê de privacidade, a gente já tinha controles de segurança, já tinha muita coisa implementada, nós não teríamos recebido esse investimento de 20 milhões de dólares. Lógico que tem outros fatores por trás do investimento, esse não é o único, mas é um fator que pesa bastante, né? Sim. Tanto que a gente passou por essas duas auditorias, um investidor contratou, o outro contratou, e a gente passou nas duas, ainda bem, muito bem, foi tranquilo. E a outro ponto fundamental que eu acho que mostra o quanto foi importante a gente se antecipar foi a questão do Ministério Público, né? Para quem não sabe, a Inloco foi investigada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Território, né? Pela Comissão de Proteção de Dados e Inteligência Artificial, que é titular o Dr. Frederico Serói. O Dr. Frederico enviou a notificação para a empresa, perguntando como que a gente lidava com dados. Não era uma questão dele ter identificado uma conduta ilegal da Inloco na coleta desses dados, mas ele queria entender, explorar como é que a Inloco tratava essas informações pessoais. Então, nós recebemos essa notificação, nos dispomos para responder, e aí no decorrer desse processo de resposta, né, o inquérito ele foi aberto e nós respondemos, contribuímos com o Ministério Público durante 1 ano e meio, prestando todas as informações necessárias, né, inclusive apresentando um relatório de impacto à proteção de dados, que muita gente acha que vai esperar a NPD. Eu já ouvi, assim, cada coisa, assim, principalmente startup, né, porque acho que não tem muito recurso, que não vai investir agora, então vai esperar a NPD chegar para regular, para ter um modelo, para dizer como fazer, porque senão não vou fazer, ou a NPD exigir, que é o que a lei diz, né? Cabe a NPD exigir o relatório de impacto, mas a gente foi lá, apresentou o nosso, e aí a gente conseguiu fechar o inquérito, mostrando realmente o quanto a Inloco estava preparada para essas legislações de proteção de dados e privacidade, né? O próprio promotor, no encerramento do inquérito, ele conclui isso, né? E aí, até linkando com a sua segunda pergunta em relação à anonimização e pseudonização, né? A conclusão do inquérito levou 2 pontos fundamentais, foi chegada através de 2 pontos fundamentais. Um deles foi que a empresa realmente estava adequada às normas de proteção de dados vigentes, e vigente lê-se o Marco Civil da Internet, além de todo o esforço com a que vai entrar em vigor, que é o LGPD, e que também a tecnologia da Inloco não era possível, através da nossa tecnologia, reconhecer um titular do dado direto ou indiretamente. Então, esse inquérito, ele correu em segredo de negócio, porque, de fato, tem informações ali do algoritmo, tem informações que são sigilosas, né, da empresa. Então, ele correu em segredo de justiça por conta do segredo de negócio, né, falando melhor. Então, ele não é público, mas foi encerrado, foi publicamente anunciado, né, que o inquérito foi encerrado. E o fato da gente também já ter se preparado nesse caminho ajudou muito para que o promotor chegasse a essa conclusão, né, que hoje é a autoridade que está olhando para isso, que é especializada, que entende do assunto, e a gente pôde ter essa validação. Isso não exclui que a gente vá, eventualmente, responder outros questionamentos, né? Sim. Eu também gosto de colocar isso, porque as pessoas também não podem colocar em loco no pedestal e achar que é uma empresa infalível. Eu acho que toda empresa hoje, a gente está fazendo o melhor esforço, a gente quer implementar realmente a cultura de privacidade, mas como qualquer outra, nós estamos sujeitas enfim, a eventos até que não podem acontecer inesperadamente. Então, quem é profissional de segurança diz que vazamento de dados é questão de quando, né? E não de se vai existir ou não.
Então, a gente espera que Verdade. isso nunca aconteça, mas a gente não pode garantir que jamais a gente aconteça, porque a tecnologia se desenvolve muito e a gente não sabe o que que vem por aí, né? Mas então, não gosto de me colocar a minha empresa nesse local de pedestal. Mas já demonstra que, de fato, ter pensado em tudo isso, né, preventivamente, como você citou, contribuiu muito para esses dois fatos, tanto o investimento quanto o encerramento do inquérito. Ah, perfeito. E a sua experiência como advogada, assim, aí trago assim até uma questão pessoal mesmo, como head de privacidade, como foi lidar, quebrando um pouquinho aqui do protocolo, como foi lidar com a questão de gestão de crise nesse momento, né? Tantos questionamentos, então você disse que foi uma notificação, aí acabou se tornando um inquérito. Como foi lidar, né, com isso mesmo, sabendo que havia toda uma preparação? Acontece de ter ali um pouquinho de apreensão Ah, e tem uma claro. pressão também, né, do olhar público, né? Sim. Claro que depois acabou virando um sucesso, com certeza, esse case, mas como foi para você essa experiência, essa superação e como foi lidar com a sua dica para quem eventualmente venha passar por isso? A última pergunta primeiro, eu não desejo para ninguém passar por isso, tá? Eu acho que o aprendizado ele foi ótimo, mas realmente é desgastante, porque para a imagem da empresa é desgastante, né? Você imagina, É. a empresa que já estava construída em cima desses pilares, que já anunciava melhores práticas em proteção de dados e privacidade, de repente é questionada por uma autoridade pública e, querendo ou não, as pessoas, será que tem alguma coisa errada ali? Será que o Ministério Público foi investigar? Será que eles realmente protegem, como eles dizem que estão Onde tem protegendo? fumaça tem fogo, né? Aquele Então tipo de é coisa. inevitável que esses comentários surjam, né, que não é positivo para a gente em termos de Uhum. reputação. Além também dos clientes sentirem, de certa forma, em algum momento inseguro, talvez, porque a gente estava passando por uma diligência como essa. Mas a gente manteve muita tranquilidade. É o fato de você realmente gerir a crise e você saber que o que você estava fazendo, a gente estava com muita confiança no que a gente fazia dentro de casa, que a gente conseguiu passar, apesar dessas apreensões, mais pela reputação da empresa, mas com certa tranquilidade em relação à autoridade, né? Porque a gente sabia que a gente tinha ali documentação, que é uma coisa que eu bato muito. As pessoas fazem hoje os programas de privacidade e elas não se dão conta que documentar, ter políticas, enfim, o que você faz, você conseguir transmitir isso para uma autoridade, eu acho que é o de mais valioso que você vai conseguir fazer para você conseguir superar qualquer questionamento, né? Inclusive quando a NPD ela de fato estiver funcionando. Porque a gente, como advogado, vai ter esse papel de comunicação, né? Entre empresa e autoridade. Sim, Como eu transmito isso da melhor forma? Como é que eu explico como é que meu algoritmo funciona? Como é que eu explico as técnicas que a gente utiliza de segurança da informação? Como é que eu transformo isso numa linguagem que a autoridade ela vai compreender e vai conseguir entender o que a gente de fato faz? Então, teve essa questão da gente, de certa forma, já estar confiante no que a gente tinha dentro de casa, mas é uma gestão de crise como outra qualquer, né? Você saber motivar as pessoas certas dentro da empresa, ter um time ali de gestão de crise, que esteja envolvido também desde a área de comunicação, porque isso vai sair na imprensa, então a gente tem que saber como responder esses questionamentos, né, para a imprensa que saiu, foi anunciado em vários veículos de comunicação. A gente saber também como preparar o nosso time interno para estar preparado para responder uma crise como essa, né? Como lidar com essa crise. Então, desde a gestão das pessoas mesmo da empresa, até como é que a gente ia fazer essa comunicação com a autoridade, nessa gestão de documentos que precisavam ser apresentados, até onde a gente ia levar as informações, qual era o caminho que a gente ia seguir ali, seria de cooperação ou de embate com aquela autoridade. Então, são todos esses passos que uma gestão de crise tem, que a gente tem que pensar, né? Que são necessários para a gente conseguir superar essa situação. Foi uma experiência enriquecedora, sem dúvida, aprendi muito durante a gestão dessa crise, né? A gente sai mais fortalecido, a gente se vinha outras vai saber lidar, eu acho que ainda melhor do que a gente, enfim, lidou com essa, mas é que eu falo, eu espero que as empresas de vocês, que vocês assessoram, ou as pessoas não passem por não isso, passe por porque isso, não né? é uma situação confortável, não é uma situação confortável. É uma Muito bom, situação muito bem, bom. bem. Até fazer uma colocação em cima do que você comentou na gestão de crise, isso está muito enraizado do que a gente vivencia. Acho que o Luiz também, na empresa dele, tem um departamento específico, ele já comentou. Mas a questão de, quando a gente fala em processos, né, tudo na verdade vaza a partir de algum tipo de processo. Processo que eu digo, processo gerencial interno das empresas, né? E tem humanos, né, que interagem dentro desse processo e têm contato com tecnologias. Quanto mais automatizados os processos, muito mais fácil para se gerenciar as crises, né? Não sei se vocês também tiveram esse tipo, como startup, com certeza, de tecnologia, você já tem muitas coisas automatizadas. Mas a gente pega no geral das empresas,
Então, é incrível que às vezes nós vamos em empresas grandes, de médio e grande porte, que é muita coisa feita na maior plataforma do mundo, que é o que nós falamos, a maior plataforma do mundo é o Excel. A empresa inteira está gerenciada por um Excel. Então, é incrível que o quanto as empresas acabam se tornando frágeis, né, dentro de um processo. E quando acontece uma crise dessa, se as coisas não são automatizadas, né, nossa, aí fica muito mais difícil, né, muito mais complicado. Agora, quando você tem as coisas na mão, fica muito mais fácil. Eu já vi, não que eu gerenciei isso, né, mas eu já presenciei e vi que o negócio ficou muito feio em alguns casos aí, o pessoal correndo atrás de informação, não sabe de onde veio, para onde foi. E eu falei assim, gente, tem que automatizar. Eu acho até que é mais uma questão de gestão da informação, Sim. Ricardo. Eu concordo que a automatização ajuda, né, com certeza, mas eu não confiaria 100% nela. Eu digo isso porque eu vejo muita gente achando que Sim, projeto de adequação, por exemplo, LGPD, é você ter uma ferramenta que automatize geração de documento, é tudo que a pessoa precisa e você vai estar sim. tranquilo, e não é. Né? Eu acho que você tem uma boa gestão da informação e você tem documentos muito bem estruturados, uma governança boa desses documentos que são importantes, né? Ajudam muito. Então, ainda aquelas startups e pequenas ou médias empresas que não têm condições de contratar um software, de automatizar, ainda que seja em planilha, por mais que a gente possa achar que isso seja sei lá, de alguma forma retrógrado ou que já superado, porque hoje realmente existem bons mecanismos, né, para automatizar. Ainda Mais que em seja assim, conta, né? se você tiver uma boa gestão dessa informação e tiver estruturado uma boa governança, eu acho que você até consegue fazer bem, sabe? Uhum. Eu tenho uma visão que eu acho que a automação ajuda, mas que ela não é tudo. Que é Uhum. possível você conseguir fazer muita coisa com ferramentas simples. Sim. Pô, Eu digo muito bom. não com relação aos processos, né, da privacidade, né? Eu digo só mais no geral, né? Mas No realmente, geral, ainda É, as pessoas têm que realmente se dedicar muito, né, Sim. nesse verdade. processo, né? Queria pegar um gancho aqui que a Manuela escreveu aqui, que entre processos, tecnologias e pessoas, as pessoas são as mais vulneráveis e fogem do controle. É aquela questão da famosa falha humana, né? Então, de fato, pegando um gancho com a fala do Ricardo, né? O Ricardo já como CEO, como empresário, como advogado, assumindo papéis de tecnologia, direito e tal, ele tem essa visão de fato e realmente é preciso ter um cuidado para as duas coisas, né? Como a Raíssa falou, trazer um pouquinho de tudo, porque a privacidade é muito ampla, né? Tem uma questão de cultura organizacional muito forte, né? Então, às vezes, né, quando a gente fala de startup, você não tem todo o recurso inicialmente, mas se você tem a preocupação, né, do desenvolvimento ter no cerne a sua privacidade, já ter aquela preocupação, às vezes, né, você consegue dali do pouco recurso que tem já começar trabalhando para assim quando você tiver ali o capital, o investimento, fazer aquilo que já está semeado florescer de uma maneira consistente. Então, eu acho que dá para, né, pensando pequeno e o Ricardo pensando já numa visão mais corporativa, de fato, numa grande corporação a gente vê essa fragilidade mesmo, a empresa ter o recurso e ainda assim decidir não investir na automação e de processos, então tem que ter um equilíbrio também. O Stefano colocou uma coisa aqui que a gente já pega o gancho, ele colocou sobre comitê de privacidade e a questão de auditoria especializada também seria uma medida importante. Então, eu já falo um pouquinho sobre o nosso segundo tema, a gente pega o gancho do comentário do Stefano sobre a implementação dos controles de privacidade na administração da empresa. Eu vi uma fala em algum fórum aqui de startup falando assim, é importante estabelecer um comitê de privacidade. E aí a gente pode pensar, muitas vezes a startup que está iniciando, o corpo dela tem de colaboradores de 20 funcionários, 10, e aí naquele fórum eu mesmo me indaguei, eu falei, mas como a gente vai fazer um comitê, né, de privacidade com, de repente a própria startup tem 10 pessoas, ou tem, às vezes é o próprio sócio, são dois sócios que estão com uma super tecnologia, né, então na sua experiência, Raíssa, que acompanhou a Inloco e tudo mais, tem acompanhado talvez outros colegas do mercado, então como seria a implantação dos controles administrativos, né, em um cenário que você acompanhou a evolução da Inloco, claro que hoje ela já está em outro patamar, né, mas se puder passar um pouquinho para a gente dessa experiência de
um cenário menor para um cenário maior, né? Claro, aí a gente gostaria de obter de você essa experiência. É legal. Eu acho que as pessoas esquecem, né, quando fala em comitê de privacidade, governança de privacidade, adaptar para a estrutura da empresa, o volume de operação que aquela empresa tem. Então, eu pensaria a mesma coisa que você, né? Como é que, às vezes, uma startup com 10 mil pessoas vai estabelecer um comitê de privacidade? Né? Como é que isso vai funcionar? Então, eu acho que tem que ser adaptado à realidade de cada empresa. Se a empresa é menorzinha, será que ela precisa, de fato, ter um comitê? Eu até questiono. Eu acho que o comitê tem um papel incrível e fundamental para a governança e privacidade, né? Para decidir temas extremamente importantes, porque, por exemplo, o encarregado, o DPO, ele tem a função de orientar, mas não de decisão. Né? Então, alguém tem que tomar essa decisão, o DPO está ali orientando, alertando, implementando as melhores práticas, conscientizando, recomendando, avaliando o risco, mas existe alguém que vai ter que tomar essa decisão. Então, o comitê talvez faça esse papel, né, de ser o órgão ali que vai decidir questões muito relevantes em termos de privacidade que sejam apresentadas pelo encarregado, por exemplo. Mas numa startup pequena, que não tem ainda uma estrutura tão consolidada, né, governança, até a palavra governança assusta, porque a startup ela tem a cultura ágil, ela precisa dessa cultura ágil para que ela consiga crescer, né, para conseguir escalar. Então, o que eu acho que faz sentido é a implementação de um programa de privacidade por meio de ferramentas ágeis também. Então, na Inloco, por exemplo, eu implementei assim, se você for com aquele programa todo faseado, fase 1, 2, 3, 4, 5, você só termina a 2, depois que você termina tudo dá 3, depois... Então, por mais didático que seja e funcione para grandes corporações, isso não vai funcionar na startup. Então, você tem que pensar como você implementar metodologias ágeis e você conseguir fazer sprints, fazer roadmaps que façam sentido para aquela empresa, para a implementação do programa. Né? Eu acho que, em termos de comitê de privacidade, se fosse uma startup pequena, eu convidaria, até para fazer esse papel de auditoria, alguém de fora para dar uma orientação. Então, se eu tiver já algum recurso para contratar uma consultoria, por que não minha consultoria ser uma parte integrante desse comitê? Porque vai ser alguém que entende do assunto, que vai ajudar na tomada de decisão. Né? Então, acho que tem alguns mecanismos que podem ser feitos para facilitar que essa startup consiga criar o seu programa sem criar rigidez para a empresa, né? Sem engessar a empresa. Senão a empresa não vai querer saber de privacidade, ela não vai querer implementar, ela não vai conseguir enxergar todos aqueles benefícios que a gente falou lá no início. É verdade. O Ricardo, o Stefano colocou aqui criar o método Canvas LGPD. Tem a ver, né, muito que a gente fala, né, sobre usar o Canvas em metodologias e tal. Então, assim, são questões criativas, às vezes, para você fazer uma sinergia de um assunto que às vezes é denso, né, controles de privacidade, que pese promove inovação, tem essa questão toda, né, de fazer uma sinergia entre um direito tão antigo, né, tão consagrado, que é o direito à privacidade, e trazer ali um paralelo com o uso de tecnologia, uso de dados em meio físico. Então, assim, eu acho que, na minha visão, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, a GDPR e tal, todas as leis que versam aí sobre uso de dados, inteligência artificial, elas todas são leis inovadoras e trazem aí um grande update para o direito, né, de uma forma geral. Então, em que pese haja, né, todo esse aspecto inovador, tem um lado um pouco denso, né, para quem não domina a técnica jurídica, né, quem não teve a formação, não entende como funciona a máquina, o Estado e tudo mais. Então, usar formas criativas, como a Raíssa falou, de formas ágeis, como a Raíssa falou, e associar isso a métodos criativos dentro da empresa para não deixar com que caia em desuso ou que o próprio empreendedor fale, não, isso não, pelo amor de Deus, vai me gerar um custo enorme, eu acho que é a melhor forma, né, Ricardo? A gente conseguir implementar essas ideias dentro da corporação, da empresa, né, da startup, da pequena empresa, para conseguir fazer fluir um programa de privacidade consistente. Sim. Essas principais ferramentas, né, como a Raíssa também falou, da gestão ágil, né, eu tenho uma visão que o papel do DPO, o encarregado, né, então, o papel dele é muito parecido com o do gerente de projetos. Então, se você pegar o gerente de projeto, é que eu sou um pouquinho mais velho, tá, gente? Então, já tenho 45 anos, já não vou falar aí toda a minha experiência, mas assim, eu estou numa época que gerente de projeto era uma coisa, nossa, já vem aquele gerente de projeto, aquele monte de 12 etapas, um monte de coisa engessada, aí pegava ISO 9000, ISO 20 não sei quanto, ISO 12.000, 16.000.
E realmente foi uma visão muito, não tão positiva no começo, depois teve uma adequação muito boa do mercado nessa prática americana, mas o gerente de projeto, hoje, ele já também se adequou a essas metodologias, essas ferramentas de Canvas, Business Plan, o planejamento estratégico, PDCA e outras siglas que existem aí. Então, na verdade, eu acredito que o encarregado de PO, ele também vai enfrentar, como a Raíssa comentou. Sim. Ele vai enfrentar essas dificuldades, porque ele não vai ter o papel decisório em alguns momentos, salvo alguns casos, né, que talvez a empresa contrate para isso, mas ele não vai ter. Ele vai ser um gerente do projeto de implementação da LGPD. Então, assim, ele também vai ter que mostrar para que veio, né, Raíssa? Sim. Não, eu concordo. Eu acho que são tantas skills que o DPO precisa ter, né? Que a gente resumiu para o encarregado. Fica maluco, né? E falou que o encarregado tem um papel de comunicação, como se fosse simplesmente esse, né? Comunicação com as autoridades titulares e dados. Não é bem assim. Eu acho que, de fato, tem um papel aí que tem que ter uma boa ideia do que é gerenciar um projeto, pelo menos aprender isso de maneira rápida para conseguir implementar, porque senão ele não vai conseguir se mover dentro da organização, mesmo sendo ela uma startup, né, a pessoa vai ficar ali perdida, sem saber conseguir tirar do papel e levantar, de fato, mover aquela organização para a implementação do projeto. Mas eu também acho que é como vocês falaram, são as duas coisas que casam, né? Tem que ter uma bagagem jurídica também importante. Se não tiver, realmente vai precisar contratar uma consultoria externa que faça esse papel, porque a gente sabe que tem DPOs que são pessoas de TI, segurança de informação, até de outras áreas correlatas. Então, se realmente não tiver uma boa bagagem jurídica, vai precisar de uma assessoria forte aí fazendo papel de suporte a esse DPO, porque a gente vai ter dificuldade com as questões de criação de teses, de interpretação da lei, de comunicação com a autoridade, da própria judicialização. Né? Se a gente não tiver essa NPD quando ela entrar em vigor, a gente vai passar por um processo muito forte de judicialização, né? Da LGPD, com as reclamações dos titulares, com empresas que já estão nascendo aí, que estão automatizando reclamações dos titulares. Então, a gente vai vir um caldo grosso aí pela frente. Então, eu acho que esse background jurídico, nessa densidade, é muito importante. Então, tentar você conseguir unir os dois mundos, né? Como é que você consegue ser criativo, inovador, consegue se mexer dentro dessas culturas ou desses modelos de gestão ágeis, mas, ao mesmo tempo, você traz o seu background jurídico, que é fundamental para conseguir fazer o projeto andar, né? Porque um dos pontos também que eu acho muito importante, que foi citado aqui no início, mas se a NPD não está em vigor, tem muita coisa que a lei deixou em aberto, que a NPD que vai regular. E às vezes as pessoas esquecem que lá no artigo 50 da LGPD fala que as empresas, né, elas podem criar, elas podem se associar para criar medidas de boas práticas e governança. Então, cadê essas medidas de boas práticas e governança? Porque a gente não está se antecipando para que, a partir do nosso mercado, um determinado mercado, a gente já tenha se implementado e quando, obviamente, olhando para o que tem de melhor, né, de melhores práticas, tanto nacional como internacionalmente, para quando a NPD chegar, a gente diz, olha, nesse mercado funciona dessa forma, nós temos essas regras de boas práticas e governanças, você pode validar e aí vai ter um diálogo com a NPD para validar ou não algo que já está posto. Mas as pessoas estão esperando a hora que a autoridade vai chegar para começar a pensar como vai fazer. Então, eu acho que a gente está perdendo muito tempo nessa história. Talvez não dê tempo, né? Não dá tempo, vai ter muito tempo para fazer. É verdade. Aí perde o time e aí sofre com as multas, com as penalidades, e aí é aquela coisa, o reativo que complica, né? Mas, enfim, vamos em frente, vamos ver aqui como que vai ser o comportamento. É aquele desafio, né? O mercado norte-americano tem um comportamento um pouco diferente, até mesmo pelo liberalismo político. O mercado norte-americano já trabalha um pouco, e outros mercados, claro, mas já trabalha com autorregulamentação. Então, você vê que, às vezes, até a própria companhia se autorregulamenta em algumas questões de uso de química, por exemplo, enfim, N outras questões e cases clássicos aí até que foram parar no cinema, por exemplo. E aqui a gente não tem esse comportamento do empresário. Muito apoio na regulamentação, na legislação, na fiscalização, né? Então, se não me fiscalizar, eu não vou agir de uma forma diferente. Então, assim, o mindset precisa ser trabalhado, senão a gente vai ter complicações, principalmente nesse cenário
que a gente não tem cultura, né? Então, quando você não tem cultura no cenário e não quer ter proatividade, eu acho que a conta acaba ficando mais cara. Vai ficar mais cara, na verdade. Sim. Bom, e vamos passar então para o terceiro ponto, falando em conta mais cara. Quem não se preparou até agora para esse desafio e, enfim, está aí num cenário pantanoso, digamos. Raíssa, quais seriam suas dicas para a gente finalizar a noite com o terceiro tópico? Você falou sobre empresas que estão automatizando. A gente tem o Tribunal de Justiça que já criou ali um tópico para as reclamações de proteção de dados, quem estiver mais atento, tenha essa questão. Enfim, a gente está vendo que está pipocando instituições aí sobre proteção de dados, que já estão movendo ações com base no Marco Civil da Internet, nem estão se espelhando na LGPD, assim como você falou, né, a própria atuação do Ministério Público se baseou no Marco Civil, enfim, então tem N questões envolvidas já com legislação vigente, enfim, há todo um preparo já, todo um arsenal bélico sendo preparado. Como então, para quem não está se preparando, enquanto startup, média ou pequena empresa, ou quem está assistindo não é de pequena empresa, como se preparar para essas requisições dos titulares, das pessoas físicas ou até dessas instituições que vão fazer, às vezes, desses titulares, né? Como se preparar para essas requisições em termos de portais de consentimento, de acesso, políticas de privacidade? Quais seriam, assim, um combo assim, de dicas que você daria para esse pessoal? Então, acho que vai ser um desafio enorme. Eu acho que hoje, na minha visão, esse é o maior desafio dos programas de adequação de qualquer empresa, porque a gente está diante de uma situação em que a gente não tem NPD, e para esse ponto dos direitos titulares era extremamente importante que nós tivéssemos, né? E a gente sabe que isso vai terminar batendo dos órgãos de defesa do consumidor, no judiciário, as requisições vão chegar por todos os lados, e às vezes essas requisições chegam sem ter qualquer indício de que é um tratamento indevido, mas já tem empresas dizendo, nós vamos notificar todas as empresas que estão tratando seu dado indevidamente. As pessoas partem de uma presunção de que se você coleta um dado, a coleta é indevida, e essa presunção é errada. A gente sabe que a gente tem autorização legal para tratar dados no Brasil hoje, antes da LGPD, e depois que a LGPD entrar em vigor, a gente vai ter novas autorizações que não existiam, né? São 10 bases legais de tratamento de dados, então não faz o menor sentido. Mas o que eu acho que as empresas têm que pensar começar a pensar, quem não fez nada, obviamente vai ter que dar uma arrumação na casa para poder responder os direitos titulares, né? Então, entender onde é que estão seus dados, mapear quais são os dados que a empresa tem. Se não conseguir olhar para a empresa toda, começa pelo produto principal, ainda mais se for startup tecnologia, né? Tem algum produto ali coletar dado, começa por ele, depois você vai para RH, para outras áreas. Não tenta fazer tudo ao mesmo tempo, porque eu acho que não vai conseguir, a gente está muito em cima da vigência da lei, mas você tem que fazer baby steps, né? Primeiros passos, começa de algum ponto. Então, começa o produto principal, tenta adequar ele primeiro, tenta olhar para esse produto, entender quais são os dados, por onde são coletados, quem acessa, onde armazena, quais são os períodos de retenção, o ciclo de vida desses dados, arrumar a sua casa, fazer ali o inventário dos dados, né? Atribuir as bases legais, tentar entender quais são as autorizações que eu tenho na lei para tratar aqueles dados, né? Se vai ser consentimento, se vai ser legítimo interesse, execução de contrato, enfim, enxergar quais são as medidas de segurança que eu implemento, ou se eu preciso implementar mais algum, o que é que eu posso melhorar. Então, ter esse cenário inicial, que é você analisar como é que está a sua casa, né? E a partir dele você vai trabalhar, tá? O titular do dado vai fazer uma requisição. Até para eu saber responder essa requisição, é preciso que eu saiba qual é a base legal do tratamento daquele dado, porque nem toda requisição de direito titular, ela é legítima, né? Vão ter casos que a gente vai responder não, e vai responder não, com todo embasamento legal para responder não, porque não é cabível. Então, se você precisa executar um contrato, como é que eu vou deletar uma informação que eu estou no meio da execução de um contrato? Não faz o menor sentido. A pessoa pedir, por exemplo, o direito à deleção. Não faz sentido. Então, tem algumas situações que você vai precisar enxergar ali para você saber responder, preparar uma pessoa dentro da sua organização para isso, porque imagina, vai começar a chegar pedidos de titulares dos dados, querendo a informação, quais dados você coleta sobre mim. Se a empresa não fez esse mapeamento, ela não vai saber responder. Ela vai saber, talvez, nem identificar o titular na sua base, né? Que às vezes tem bases descentralizadas, então tem que compreender como é que está essa situação para conseguir responder. Então, tem que preparar alguém, um fluxo de resposta para esses titulares dos dados que façam sentido, né? Para que você não traia nenhum risco desnecessário para a empresa, porque não respondeu no tempo correto, ou porque não respondeu de forma adequada, ou porque se antecipou algo que não precisava fazer. Até tem isso, eu achei que eu precisava, mas nem era necessário. Então, acho que tem que enxergar isso. Né? E nós, como advogados, ou que estamos dentro de um jurídico interno, ou que estamos assessorando, eu acho que a gente tem o papel de criar esse fluxo assim, de respostas, já preparar o Q&A para o máximo de situações possíveis de cada direito. Eu pegaria direito por direito, olharia
ali pela minha base de dados que eu tenho, que poderiam ser possíveis respostas, e já ter essas respostas preparadas, porque na hora que o titular chegar, eu vou de alguma forma saber me mover. Claro que os casos concretos eles mudam, né? E se puder, automatize o processo de resposta ao titular. Seja se você tiver um relacionamento com o seu titular diretamente, tem várias formas de automatizar isso. Na Eloco, a gente criou uma aplicação, um aplicativo, os titulares vão poder conseguir acessar e saber se a Eloco coleta seu dado, quais são os dados que são coletados, para quais finalidades, requisitar ali algum direito, é a forma que a gente controla e tem uma comunicação direta, porque nós somos B2B, nós somos B2C, não B2B, então a gente não tem essa comunicação direta com o titular, então a gente pensou isso. Mas também a gente tem casos que nós não somos controladores, somos operadores dos dados, então a gente precisou desenvolver uma API para integrar com o nosso cliente, para se chegar uma requisição, o cliente conseguir, através da API, ter acesso às informações necessárias para responder ao titular, né? No caso, quando a gente é operador e não controlador do dado. Então, essas automatizações para a resposta de direitos, eu acho que facilitam muito esse processo, além de tudo que eu falei. Isso realmente é muito bom, né? Já poder ali verificar se é uma requisição simples, poder clicar ali, emitir um relatório simplificado e sair a informação. É uma coisa mais técnica. No banco, exato. Isso. Requer algum tempo de desenvolvimento, mas claro. Eu acho que vai diminuir bastante tempo aí de resposta, de cabeça que possivelmente, eventualmente, as empresas possam ter. É um modelo, pegando aqui um paralelo do que a Serasa Experian fazia no mercado. Você solicitava lá, mandava... Hoje manda-se uma cartinha, mas você ia lá na agência, quero consultar meu CPF, né? Eles digitavam lá na agência, saía o seu extratinho automatizado dos seus débitos, se eventualmente existissem, sairia lá no extratinho ou nada consta, né? Então, imagina se fosse feito empresa por empresa, tivesse que consultar manualmente. Então, é uma nova era, né? Então, é um novo modelo. Então, de fato, com certeza, é isso replicado agora para a privacidade, né? Você conseguir lá clicar, verificar o que tem, o que pode informar, é uma coisa que a Raíssa falou muito importante, né? Tem coisas que eu vou dizer não, tem uma obrigação fiscal de manter, tem uma base legal para manter, enfim, tem outras questões, e também tem o segredo de negócio, tem coisas que eu não preciso informar. Então, eu posso dar uma declaração para ele simplificada, eu posso dar uma declaração mais detalhada, mas que detalhe eu vou abrir, isso tudo tem que ter um profissional, né, realmente especialista dentro da casa, ou uma consultoria especializada, já sabendo realmente todo o cenário mapeado, né? E como você falou, ver o que tem, arruma a casa, senão, de fato, você não vai conseguir nem começar a pensar no que responder e se preparar para esse tipo de pergunta, seja do titular, né, ou de uma instituição se fazendo dele, ou até mesmo de um órgão público, né, que venha fazer um tipo de pedido de relatório, como a gente já falou aqui antes. Perfeito. Acho que é isso. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui do pessoal. Acho que não, pessoal. Se alguém quiser deixar alguma pergunta, eu quero... Fique à vontade. Podem ficar. Eu quero, acho que eu vou... O pessoal foi interagindo aqui ao longo, eu também fui falando. Quero agradecer, Raíssa, a sua presença. Estou realmente muito contente. É uma profissional de muito gabarito no mercado de privacidade, super reconhecida, não só pelo case de sucesso do Ministério Público, mas por inúmeras palestras, inúmeras falas, enfim, artigos e coisas que são públicas e reconhecidas como profissional. Importante ver isso numa figura da mulher no cenário hoje, contemporâneo. Então, eu acho que é um orgulho para a nossa sociedade, então fico muito contente. Também, assim, pessoalmente mesmo. Então, e o sobrenome da Raíssa Moura, meu é Luiz Felipe Moura, não somos parentes, mas... Não são primos, não? Fica aqui, não somos, infelizmente. Mas, com certeza, é uma honra dividir o painel com você, aqui com o Ricardo também sempre. Então, com certeza, de fato, pessoal, a gente hoje teve uma noite muito especial, vai ficar marcada aqui na ANAD. Com certeza para mim, acredito que para o Ricardo também. Então, eu realmente agradeço. Quem quiser aqui fazer algum outro comentário, deixa aqui. Ricardo, passo a palavra para você. Obrigado, viu, Raíssa? De coração. Legal. Obrigada. Obrigado aí pela condução brilhante, Luiz. Muito obrigado aí por ter tratado tão bem da nossa painelista.
Agradeço mais uma vez. Agradeço também a Andréa, Obrigado. Da nossa diretoria, Andréa Medeiros, que está presente aqui. Andréa, também, André, obrigado. Nada, obrigada a você. Foi sensacional as suas colocações. André que fez todo o trabalho aqui também, ajudou aqui a gente a conseguir trazer a Raíssa. André é grande parceiro aqui do Comitê de Privacidade. André, obrigado, viu? Obrigada a vocês. Raíssa, muito obrigado. Parabéns pela sua simpatia, o carinho com que você transmitiu todas as informações, colaborou com todos nós. Claro que nós temos sempre profissionais com diferentes visões, né, contribuindo cada um com a sua parte. Esse assunto de startups e LGPD dá mais um painel, né, Luiz? Dá para mais um painel aí, e tem muita coisa para se falar, e com certeza nós vamos ter muita coisa para comentar. Então, mais uma vez, muito obrigado, Raíssa, por todos os doutores, as doutoras, os nobres colegas que também de outras áreas participaram. Mande os nossos singelos satisfações aí ao pessoal do Nordeste, né, do Brasil, né, também. Nós visualizamos que a demanda do pessoal do Norte e Nordeste também é tão parecida como a nossa, né? Então, isso, infelizmente, muitos eventos o pessoal acaba não colocando, né, as situações de outros estados, e a gente vê que estamos todos no mesmo barco, né? Então, a LGPD vai afetar todo mundo e todos os advogados terão que se adequar a essa nova realidade do mundo digital. E agradeço aí. Já te falo aí que realmente você já faz parte como uma membro aí da DANAD, fique sempre à vontade de participar conosco, e quem sabe num evento presencial, assim que possível, a gente consiga se conhecer. E muito obrigado. Se quiser mandar uma mensagem final para todos, fique à vontade. Sim, eu gostaria. Obrigada, Ricardo. Eu gostaria de agradecer a você, Luiz Felipe e a Andréa. Realmente vocês estão de parabéns. Eu fiquei muito positivamente impressionada com essa experiência, né, com a NAD, desde quando vocês me contactaram, convidando para o painel, até depois, toda a delicadeza e atenção que tiveram durante o processo de organização do evento, aqui durante o evento. Então, vocês estão realmente de parabéns. Eu fico imensamente grata por todas as palavras elogiosas, e estendo a vocês. É muito bom quando a gente tem essa troca sincera, né, dos profissionais da área do direito, a gente consegue falar e colaborar uns com os outros de fato, sem reserva de conhecimento, mas pensando em criar uma cultura de proteção de dados, eu acho, olhando para essa área específica que a gente falou aqui, que faça sentido para o país. Eu acho que quando eu compartilho a melhor prática, quando o Luiz Felipe compartilha o que ele sabe, que é um cara que sabe muito também de proteção de dados, né, tem abrilhantado o cenário nacional, a gente consegue construir algo significativo e que seja rico para todo mundo, né, para quem assistiu o evento, para nós mesmos, sair daqui com mais aprendizado do que com certeza eu tinha no início do evento. Então, quero agradecer muito a vocês pela oportunidade e também parabenizá-los pelo evento, e agradecer por ter dado espaço para uma mulher nordestina, né, que está aqui nessa área também. Eu sei que a gente tem muitos eventos que não priorizam o convite de mulheres, e a gente vê uma organização como a NAD que tem feito isso brilhantemente, não só nesse painel, mas em outros. Então, quero também fazer esse registro e, mais uma vez, agradecer-los pela oportunidade. Foi uma honra. Aqui na NAD as mulheres mandam. Mandamos, Raíssa. Aqui na NAD não tem nenhuma distinção de homem, mulher, seja qual sua preferência. Na verdade, realmente aqui nós queremos debater, né? Então, e realmente as mulheres gostam de debater bastante, principalmente o ponto de vista. Eu sei porque eu tenho uma menininha de 3 anos, eu acho que essa menina, ela quer ser médica, já manda em mim. Eu falo, meu Deus, uma menina, uma mulher de 3 anos já tá desse jeito. Imagina quando chegar com 30, 20 e poucos anos como vocês, imagina. Mas é sensacional. Esse poder feminino, né? É isso aí. Tá bom, Luiz? Muito bom, aí, pessoal. Tá a gente vai disponibilizar o conteúdo, né, Ricardo, dentro de poucos dias no YouTube. A gente dispara o link também para a Raíssa poder disponibilizar nas mídias sociais dela. Agradeço a participação de todos que interagiram, Stefano, Cláudio, a Mônica e todo mundo que estava aqui presente. Foi uma honra também ter vocês aqui. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê, então, no próximo evento, e fiquem ligados aqui nas nossas novidades da NAD. Muito obrigado, pessoal. Uma mensagem de finalização que eu ia passar, acabei esquecendo, né?
Eu gostaria de agradecer também a contribuição de alguns membros, né, que nós temos sempre um espaço para algumas contribuições singelas, mas que ajudam bastante a nossa associação em termos de custo. E em breve a gente sempre, todo final de evento, a gente publica aí alguns valores de quem queira saber, mas saibam que todos os valores são revertidos para o custo operacional da associação. E agradecemos aí quem contribuiu e fazemos desse ano de 2020 aqui um ano de expansão da associação e, se vocês quiserem, por favor, possam indicar outros colegas, né, para que façam parte. E as portas estão abertas, as portas, né, as janelas dentro do browser aqui estão abertas para todos vocês. Tá bom? Isso mesmo. Obrigado, André. Se quiser deixar uma palavrinha. Apenas agradecer a Raíssa e a todos os presentes. Foi sensacional. Legal. Obrigado, gente. pessoal. Depois nós emitiremos certificados online para todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.